Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius e hoje nós iremos realizar o webinar sobre propriedades customizáveis ou customizadas no Windows Web Studio. Então, primeiramente eu gostaria de saber se todo mundo está conseguindo me ouvir, está conseguindo ver a tela. E aí, se vocês puderem digitar ali no chat ou no QA para mim, para eu ter esse feedback de vocês e aí para a gente poder começar o webinar a partir disso. Então, se vocês puderem digitar no chat o QA, beleza, recebi aqui o feedback do pessoal, né, dizendo que está tudo certo. Então, a gente vai começar aí o nosso webinar. Bom, então, novamente, né, meu nome é Vinícius e hoje nós vamos fazer aí o webinar sobre propriedades customizáveis no Windows Web Studio. E o que a gente vai ter aí nesse webinar, né? Então, primeiramente, a gente vai fazer ali uma introdução sobre o que é e etc. Vou dar ali uma descrição e fazer, né, uma demonstração disso. Vou mostrar os cenários especiais que a gente tem para essas propriedades. E no final a gente vai ter ali uma parte de perguntas e respostas. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode digitar durante o webinar. E aí, lá no final, eu vou ler sua pergunta e tirar sua dúvida. Ou, dependendo se eu já ler essa dúvida, eu tiro na hora, né? E também eu gostaria de comentar que esse vídeo está sendo gravado. E ele vai ficar disponível no nosso site, né? Dentro de alguns dias. Então, talvez segunda ou terça-feira, esse vídeo já vai estar disponível no nosso website. Se você perder algum passo, alguma coisa, ele vai estar lá para você ver depois. Bom, então vamos aqui para a introdução, né? Então as propriedades customizáveis aí, né, ou customizadas, elas também são conhecidas como mnemônicos, né? E não são nada mais do que placeholders ali, né? Que está em inglês esse nome aí, placeholders, que a gente chama, que é um alias, né? Que você pode configurar nos scripts de tela do Windows, em animações de telas e nas propriedades dos objetos. Então, esses placeholders aí, né, são que a gente pode chamar de nomes falsos aí que a gente cria, que são nomes de propriedades, né, que você pode substituir o valor dinamicamente durante o runtime para diferentes objetos aí, para diferentes valores. Bom, e quais são os benefícios aí dessas propriedades, né? Por que a gente utiliza essas propriedades aí no nosso projeto? Então, essas propriedades aí, né, elas permitem que você configure símbolos genéricos ou telas genéricos, associando valores, tags ou expressões às suas propriedades dinamicamente durante o runtime. Então, com isso, você consegue reusar, né, os seus templates, os seus modelos de símbolos e telas, aumentando a produtividade, né, e melhorando a consistência do seu projeto e a qualidade do seu projeto. Então, basicamente, né, o que você vai fazer é uma configuração do seu símbolo, da sua tela, e depois você vai poder popular esses objetos com valores que achar melhor. Então, por exemplo, você pode ter no seu processo lá uma válvula ou um motor. Você vai e cria um objeto, né, um símbolo, para essa sua válvula ou para esse seu motor no Windows. Só que aí, ao invés de você ter um motor só, vamos supor que você tem 20. Então, se você fizesse lá um objeto na tela solto, o que ia acontecer? Você ia ter que pegar esse objeto, configurar uma primeira vez para o primeiro motor, depois você ia ter que copiar e colar e fazer isso para o segundo motor, para o terceiro, para o quarto e assim por diante. Então, você ia ter que fazer essa configuração várias e várias vezes. Quando a gente usa essas propriedades customizadas com símbolos, por exemplo, você vai criar um único objeto e aí depois você configura esse mesmo objeto, né, esse objeto de símbolo, em diferentes locais do seu projeto. E aí depois você só tem que identificar qual tag, né, que você vai querer que aquele objeto tenha. E aí com isso, você facilita ali, né, na hora de dar manutenção, na hora de configuração, você reduz o seu tempo e acaba melhorando a qualidade, você mantém um padrão ali dos seus objetos, né?
Bom, então aqui a gente vai começar a parte da descrição e demonstração, né? Então, a gente vai começar pela sintaxe aí, né? Então, a propriedade customizável aí, ela segue uma sintaxe bem simples, que a gente consegue observar aqui no nosso slide, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai começar aqui com a cerquilha, né? Então, no comecinho aqui, o jogo da velha, ou hashtag, né? Que eles são mais conhecidos. Depois da cerquilha ali, você define o nome da propriedade customizada que você vai criar, né? E aí, nesse nome aí, você pode configurar qualquer nome, né? Ele é apenas um label aí, né? Um alias para identificar cada propriedade que você vai criar. Depois a gente tem aqui na frente o 2 pontos. E aí, opcionalmente, né, você tem aqui que você pode configurar aí um valor padrão para a propriedade customizada. Então aqui, né, o nome da propriedade ele deve estar ali entre a cerquilha e os 2 pontos, né? Então esses 2 parâmetros aí de cerquilha e 2 pontos, eles são obrigatórios na propriedade. Você tem que configurar esses 2 símbolos aí, né, dentro dessa propriedade. E aí você vai poder querer aí, né, ter um valor ou não padrão para essa propriedade, então por isso que esse parâmetro é opcional. E aí quando você configurar aí, né, o valor ou tag que deseja, o Windsoft vai admitir aquele novo valor como verdadeiro. Por mais que não tenha nenhum valor padrão configurado, né, você vai precisar configurar ali o 2 pontos, né, depois do nome da propriedade. Então, por mais que você configure ali, né, e não queira configurar nenhum valor padrão, você precisa do 2 pontos depois do nome da propriedade. Então, ele vai ficar cerquilha, o nome da sua propriedade, 2 pontos e nada na frente. Mas esse 2 pontos é obrigatório aí na estrutura da propriedade. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o comportamento, né, durante o runtime, ou seja, o que acontece com essas propriedades durante o runtime. Então, durante o runtime, né, o valor padrão da propriedade é a única coisa que vai ser executada. Ou seja, né, ele vai ignorar o nome da propriedade. Se a gente voltar aqui para esse slide, né, tudo que está aqui entre a cerquilha e os 2 pontos, né, incluindo 2 pontos e a cerquilha, eles serão ignorados, né? Ou seja, o runtime só vai executar o valor que tiver aqui na frente. E aí o valor, né, para essa propriedade, ela pode ser aí um número, um texto, uma tag ou uma expressão. Então, se a gente observar aqui no slide, por exemplo, eu tenho a minha propriedade aqui, né, completa. Então, está lá, cerquilha, o meu valor numérico, né, 2 pontos e 10. Então, o nome da propriedade é o que? É esse myNumValue. E o que vai mostrar durante runtime é somente o 10. Então, aqui, né, o nome da propriedade e o runtime ele só vai mostrar o valor, né, que eu tenho configurado na frente dessa propriedade. E aí o mesmo vale para o texto. Então, aqui ABC, myTextValue é o nome da propriedade e ele vai mostrar durante runtime o ABC. Aqui a minha tag, second, né? Então o nome da propriedade, myTag, e o valor durante runtime ele vai mostrar o valor dessa tag second. E por último aqui o myExpression, então o nome da propriedade, e durante o runtime ele vai fazer o que? Ele vai mostrar ali 1 minuto vezes 10, que é a expressão que eu configurei para essa propriedade. E aí, onde que a gente pode aplicar, né, essas propriedades aí? Então, a gente pode aplicar dentro do símbolo ou dentro de uma tela, né? Então, o primeiro que a gente vai ver ali é no símbolo, né? E a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar, né, essas propriedades dentro das animações desses símbolos
que vão ser comuns a todo, e depois eu pego e configuro as tags que eu vou querer para esse símbolo. Então vou vir aqui no Windows Soft, vou abrir aqui o Windows Soft, e aí eu criei um projeto novo, e a gente vai então configurar aí um símbolo, né? Vamos criar algo bem simples aqui, para a gente não perder tempo aí, né, com a parte gráfica, né, e ir direto ao que interessa. Então vamos supor que eu vou criar um símbolo aqui para mostrar o status de um motor. Então essa elipse aqui vai mostrar o status de um motor. Então vou vir aqui na elipse, vou selecionar aqui cor. E aí essa cor ela vai representar o status, né, do meu motor. Então vou vir aqui dentro da animação de cor, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma tag chamada A. Então vim aqui, coloquei essa tag, né, ela não existe, eu vou criar. Ela vai ser aí do tipo booleana. E aí quando essa minha tag estiver em 0 vai mostrar vermelho, quando tiver em 1 vai mostrar em verde. E aí eu vou pôr um botão aqui embaixo. Então esse é o botão de comando. E aí eu vou fazer no comando um tag toggle dessa minha tag A. Beleza. Vou salvar aqui essa minha tela. Salvei aqui como main, vou definir essa tela como inicial. E vou executar a minha aplicação. Então aqui a gente fez o quê? A gente simplesmente associou uma tag a um objeto. Então conforme eu dou um toggle aí, né, eu vou alterando o valor dessa tag. Mas e se eu tiver muito mais motores, né? Se eu tiver 20 motores que eu preciso configurar? Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um símbolo, né, para manter um padrão, né, desses objetos e economizar tempo, né, na hora do desenvolvimento. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou selecionar todos os objetos que vão fazer parte do meu símbolo, vou clicar com o direito e criar linked symbol. Ele vai pedir ali um motor, né, ou um nome, desculpa, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, motor. Vou dar um salvar. Então esse objeto agora é um símbolo, né, mas se a gente observar, ele não tem nenhuma propriedade aqui para eu poder configurar qual tag que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar com o direito e vou dar um editar. Quando eu editar, eu vou vir aqui, né, para a aba do símbolo, ou seja, eu estou editando, né, o arquivo de símbolo. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui na cor e aí eu vou criar uma propriedade para essa cor. Então a gente tem que seguir aquele padrão do slide, né? Então a gente tem que começar com o cerquilha. Aí eu venho aqui, dou um nome qualquer para minha propriedade. Então, no caso aqui, eu coloquei motor, 2 pontos. E aí, se eu quiser, eu posso pôr um valor padrão para aquela propriedade. Então, no caso, eu vou pôr, por exemplo, a tag A. E aí, no meu comando, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, como eles são referentes à mesma tag, eu posso vir aqui e usar a mesma propriedade que eu criei. Então eu pus ali cerquilha, motor, 2 pontos A. E aí eu vou salvar isso daqui. E aí se a gente der um duplo clique agora, ó, eu tenho uma propriedade. Então essa propriedade é a propriedade customizada, né, que a gente está falando. E aí essa propriedade ela tem como valor padrão A. Se eu salvar isso daqui, eu vou ver que ele continua alterando lá o valor da minha tag A. Mas aí vamos supor que eu tenho vários, né, desses objetos. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, eu tenho o meu motor B. Então eu configuro aqui a minha tag B, né, que ela não existe, eu vou criar agora. Nesse outro objeto eu tenho aqui a tag C. E se eu salvar e executar, o que acontece? Ao invés de eu ter que configurar objeto por objeto, né,
eu simplesmente configurei a tag dentro da propriedade do símbolo. Então aqui, ó, eu altero a minha tag a minha tag B e a minha tag C. Então um trabalha independente do outro, isso dentro das propriedades customizadas. E aí o interessante do símbolo é o quê? Que se eu fizer uma alteração, ele vai aplicar para todos os objetos, né? Então eu altero o símbolo mestre e essa alteração já é aplicada para todos os símbolos. Então se eu quiser colocar, por exemplo, na elipse, aqui uma borda mais fina e preta, por exemplo, quiser mudar aqui o estilo do botão para, por exemplo, aqui com o sistema operacional, ele já altera para todos os símbolos que eu tenho na tela, tá vendo? Então isso a gente consegue manter um padrão, né, na nossa aplicação, e também a gente economiza, né, tempo aí de desenvolvimento, de manutenção, quando a gente está desenvolvendo aí o nosso projeto. Bom, então essa foi a primeira opção, né, que é ali do símbolo. E agora a gente tem a opção também para a tela, né, que são geralmente pop-ups aí. Então aqui eu vou voltar para o Windows. Vou salvar essa tela aqui por enquanto, fechar, né? Eu vou inserir uma pop-up aí. Ela vai ter aqui 300 por 300. Ela vai ser do tipo pop-up com a borda fina. E no título aqui, eu vou colocar, por exemplo, motor. Então aqui minha pop-upzinha. E aí vamos supor que eu também quero criar um botão aqui para fechar essa tela, né? Então vou por aqui fechar. E no comando eu vou colocar aqui a nossa função, né? Close. E aí essa pop-up vai se chamar motor, por exemplo. Então aqui close motor. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o meu símbolo, só que agora na minha tela. Então eu vou criar uma elipse aí para exibir o status desse motor. Vou adicionar aqui a cor. E aí aqui o processo é o mesmo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar minha propriedade e configurar a minha tag, né? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, cerquilha, motor, 2 pontos, IA, por exemplo. E vou colocar um botão aqui também para fazer o toggle disso. Então vai ser o meu botão ali CMD e vai ser o tag toggle na minha tag A da propriedade motor. E isso daqui não é um símbolo, né? Então são objetos dentro de uma tela e eu estou configurando as animações desses objetos, né? E criando as propriedades para essas animações. Então vou vir aqui, vou dar um salvar. Então vou salvar ela como motor, né? E aí uma dica aqui que eu tenho para pop-ups, né? É usar aqui o disposição, ó. Se a gente clicar com o direito, a gente pode selecionar, né, onde essa pop-up vai abrir. No caso, eu vou pôr aqui para ela abrir no centro ali da minha tela. Bom, então configurei aqui a minha pop-up, né, aqui o botão de fechar e ali os tags. Então vou salvar. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar botões para abrir essa pop-up, né?
Então, eu vou vir aqui, ó, e primeiramente eu vou adicionar um botão. Então, aqui vai ser pop-up, por exemplo. E aí no comando eu vou mandar abrir a minha tela. Então, eu vou usar aqui a função open. Vou mandar abrir a minha tela motor. Se eu salvar isso daqui, o que vai acontecer? Se eu mandar abrir essa tela, ó, ele vai estar alterando, né, a minha tag A. Por quê? Porque por padrão eu coloquei ali a minha variável A. Se a gente quiser abrir essa mesma pop-up para modificar o status do B e C, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar uma função que é a função open, né? E eu vou ter que configurar aí alguns parâmetros. Então, quando a gente cria uma tela, né, que possui essas propriedades personalizadas aí, customizadas, a gente vai ter que usar a função open e passar, né, quais valores que a gente quer substituir ali dentro da propriedade. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem alguns exemplos, né, a sintaxe aqui da função open. Então, aqui no final, ó, o último parâmetro dessa função é o quê? É a lista de propriedades customizadas, né, a lista de mnemônico. Então, a gente tem aqui um exemplo que ele vai abrir, por exemplo, o número 10 e o texto ABC, por exemplo, né? E se a gente quiser, a gente também tem a opção aqui de passar por um arquivo externo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeiro a gente vai ver aqui, ó, como que a gente passa valores, né, diretamente pela função. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui no meu botão e eu vou configurar aqui novamente, né, para abrir a minha tela. Então, eu vou colocar aqui, né, open, que é a minha função. Aí, o primeiro parâmetro que ele pede ali é o nome da tela que eu vou querer abrir. Então, eu vou vir aqui e vou configurar motor. Aí eu vou colocar aqui os próximos parâmetros, é o x1, y1, x2 e y2, que é o que? Referente a onde eu vou abrir essa tela e com qual a resolução que essa tela vai abrir, né? Existe uma configuração padrão que a gente configura -1 para esses 4 parâmetros, e aí ele vai abrir a tela na resolução que eu criei no local onde eu mandei ela abrir. Próximo parâmetro é se a gente vai poder redimensionar essa tela. Então, 0 é não, 1 é sim. Vou pôr 0 ali. Depois a gente tem o ID, que a gente vai ver mais para frente. Então, por enquanto, eu vou colocar ali o ID como 0. E aí, por último, a gente tem a lista de mnemônico, ou a lista, né, das propriedades personalizadas, aí, customizadas. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir aspas, né, para configurar a lista. Aí eu venho aqui e coloco as minhas propriedades e o valor que eu quero passar, né, para essas propriedades. Então, vou fazer o quê? Eu vou colocar ali cerquilha, motor, que é o nome da propriedade que eu tenho, 2 pontos, e aí o valor que eu quero passar para a tela quando eu for abrir ela. Então, eu vou vir aqui e vamos supor que para essa tela eu quero passar o A. Então, eu venho aqui e configuro o A. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse botão para cá. E aí aqui, ao invés de passar o A, eu vou querer passar o quê? O B. E para esse último aqui, eu vou querer que ela abra com o valor da tag C. Então, eu estou falando que para a propriedade motor, eu vou querer que ele mostre o valor da minha tag C. Então, eu vou salvar aqui e executar. Então, aqui, se eu abrir essa primeira pop-up, ele está modificando ali o valor do A. Aqui ele está modificando o valor do B. E aqui ele está modificando o valor do C
que são as tags que eu passei para ele através dessa função open. E aí aqui o que acontece? Se eu abrir essa primeira pop-up, né, com A, e depois mandar abrir o B, o que vai acontecer? Ele está fechando uma pop-up e abrindo a outra. Isso porque essas telas têm o mesmo ID. Então, se eu quiser abrir essas telas, né, simultaneamente, né, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e editar o ID, que é esse último número que a gente configura antes da lista. Então, se eu quiser aqui modificar aqui o ID para 1, esse daqui vai ter o ID 2 e esse daqui o ID 3. O que vai acontecer? A gente vai abrir várias instâncias dessa pop-up, cada uma com um valor configurado diferente, né? E elas vão abrir aí ao mesmo tempo. Então, essa daqui vai ter o ID 1, por exemplo. Essa daqui, como ela tem um ID diferente, né? Eu vou poder abrir ela também. E eu tenho aqui a minha tag C, que tem o ID 3, né? Então, se eu configurar ali no Open, né, IDs diferentes, ele vai abrir a mesma tela, né, simultaneamente. Se eu quiser abrir uma única vez essa tela, o que eu faço? Eu configuro o mesmo ID para todas as funções de Open. Mas se eu quiser abrir simultaneamente, eu faço o quê? Configuro um valor de ID para cada vez que eu quero abrir essa tela. Beleza? E aí, se eu quiser, por exemplo, mostrar o ID nessa pop-up, né? Então, venho aqui e eu quero mostrar o ID aqui. Vou fazer o seguinte, vou diminuir esse botão aqui para abrir. Vou colocar aqui para cima. Para baixo mesmo. E aí eu quero colocar um retângulo aqui para mostrar esse ID. Então, venho aqui na legenda e eu coloco o ID da tela, 2 pontos. E aí eu tenho que fazer o quê? Então, como eu vou estar mostrando um valor de mnemônica, ele precisa estar entre chaves ali, né? Que é como se fosse o valor de uma tag. Então, eu venho aqui, coloco cerquilha, ID, 2 pontos. E aí ele tem o valor padrão ali de 0, por exemplo. Então, eu criei uma outra propriedade, né? Então, coloquei aqui, ó, cerquilha ID 2 pontos e o valor padrão de 0. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha tela principal, onde eu tenho o botão, e aí eu vou passar uma outra propriedade nessa função. Então, o que eu faço? Eu dou um espaço e configuro o meu segundo parâmetro. Então, venho aqui, coloco ID, 2 pontos, 1. Então, quero que essa tela tenha o ID de 1. E aí eu faço o quê? Configuro a mesma coisa para os outros botões aqui, ó. O motor B vai ser o ID 2. E na minha tela, que eu vou abrir com C, vai ter o ID de 3. Então, eu vou dar um salvar aqui. Salvar essa pop-up, já está salvo. E o que eu faço? Ó, quando eu abrir a pop-up, ele mostra ali para mim, ó, o ID da tela é 1, o ID da tela é 2 e o ID da tela é 3. E aí, o que acontece, né? Se eu der um fechar aqui, ó, ele não está fechando essas pop-ups. Por quê? Porque na função close eu também tenho o parâmetro de ID. Então, eu tenho que vir aqui, eu vou dar um close do motor, vírgula, e aí qual o ID da tela, né? Então, o que eu posso fazer? Vir aqui, coloco ali o símbolo do dólar, cerquilha, ID, 2 pontos. E o valor 0, que era o padrão. Então, salvo essa pop-up e agora eu consigo abrir e fechar essa tela pelo botão, né? E aí eu estou fazendo o quê? Estou passando o valor de ID para essa tela. E aí aqui, só para deixar o exemplo mais completo, eu posso fazer o quê? Eu posso mostrar o nome do motor.
Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e configurar, por exemplo, o nome. Então, esse é o motor, dois pontos, e aí eu vou colocar aqui, ó, name, por exemplo. Então, criei uma outra propriedade chamada name, e o valor padrão dela, né, eu vou colocar ali, abre e fecha aspas. Então, como a gente está passando uma string, entre aspas, e aí a gente está colocando como padrão nada, né? Então, abre e fecha aspas ali. Vou dar um OK, salvar essa tela, e aí eu tenho que vir aqui no meu botão e colocar aqui, né, o meu outro parâmetro. Então, espaço, cerquilha, name, dois pontos, e aí, se eu quiser passar um texto, né, no VBScript, né, se eu quiser passar um texto entre aspas, eu tenho que colocar ele entre outras aspas, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou abrir duas aspas, o texto que eu quero, por exemplo, A, e fecho essas duas aspas. Então, se a gente der um salvar aqui, só para poder mostrar para vocês, ele mostra ali para mim o motor A, né? Então, se eu quiser passar um texto entre aspas no VBScript, ele tem que estar entre outras duas aspas, né? Então, aqui eu coloquei aspas, aspas de novo, o meu texto, aspas e aspas mais uma vez. E aí, essa última aspas é a da função, né? Então, só para mostrar aqui no slide para vocês que está maior, ó. Então, quando eu passar um texto, eu coloco duas aspas, meu texto e duas aspas no final, né? E aí o VBScript vai entender que são aspas ali um único valor, né? Então, vim aqui, coloquei que esse vai ser o name A. Deixa eu copiar aqui. Por quê? Porque para minhas outras pop-ups, né, eu vou ter um valor diferente. Então, venho aqui e esse daqui vai ter o nome de B. E esse daqui vai ter o nome de C. Então, eu salvo, mando executar. Então, aqui esse é o motor A. Esse é o motor B. E esse daqui é o motor C. Então, aqui no nosso exemplo, né, o que a gente fez? A gente criou diferentes propriedades e aí cada propriedade a gente está passando um valor diferente. Ó. Então, aqui eu estou passando uma tag, aqui eu estou passando um valor numérico, né, e aqui eu estou passando um texto. Então, nessas propriedades personalizadas, personalizáveis, a gente consegue, né, passar diferentes valores aí. Beleza? E aí, como eu comentei, né, a gente tem a opção de passar aqui o mnemônico, né, essas propriedades, esses valores, por um arquivo externo. Então, a sintaxe é o quê? Vai ser a mesma função de open, só que a gente vai abrir aqui, ó, na opção de mnemônico, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o nome do arquivo que contém essas configurações. E esses arquivos, ele tem que ter a extensão de MNE, de mnemônico, e eles têm que estar dentro da pasta web. Então, se eu for aqui, ó, eu tenho a pasta da minha aplicação, essa pasta aqui. Na verdade não, espera aí. Vou configurar aqui, ó, get app path. Então, vamos para a pasta da minha aplicação aqui. Então, é essa pasta. Dentro da pasta web, eu faço o quê? Eu configuro os meus arquivos. E aí, eu vou configurar aqui, ó, essas propriedades. Então, vou vir aqui. Se a gente seguir o exemplo, né, ó, eu vou criar um arquivo que se chama A. Então, aqui um arquivo de texto chamado A. E a extensão MNE. Então, esse arquivo A, deixa eu abrir aqui ele com o Notepad. Então, ele vai ter ali o motor A, ID1 e o nome vai ser aqui o A. Então, esse vai ser aqui no arquivo A, salvar. Vou copiar aqui, ó, para o B e para o C. Eu posso dar um Ctrl V de novo.
Então esse daqui vai ser o B, por exemplo. Vai ser o C. Então aqui no B ele vai ser a tag B, ID2, nome B. E para o C, então vai ser C, ID3, nome C. Vou salvar e fechar. E aí o que acontece? Na minha função, eu vou fazer o que, ó? Então, vou copiar aqui o meu botão. E ao invés de eu passar a lista de mnemônicos, eu vou fazer o que, ó? Eu vou passar o nome do arquivo que está lá na minha pasta web. Então aqui fica até mais fácil a configuração, né? Eu ponho A aqui para as outras, né? Esse aqui vai ser o B. E esse aqui vai ser o arquivo C que eu criei. Aqui faltou mudar os IDs. Então, ID3. E aqui o ID2. Vou dar um salvar. E aí o que acontece? Ele vai e busca essa informação lá do arquivo de texto, né, que eu configurei. Beleza? Bom, aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai comentar sobre os cenários especiais. Deixa eu ver aqui, o ID veio 0. Tá, vamos ver. O ID veio diferente. Deixa eu ver. Ele, na verdade, ele não leu o arquivo. Vamos ver aqui. É porque eu acho que essa opção ela só está disponível a partir do 8. E eu estou configurando aqui no 7.1. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Open. Não, na verdade não. Então, MNE. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu arquivo novamente. Então, MNE, motor, 2.A. Bom, aqui ele está com um espaço no final. Pode ser que tenha alguma diferença. Vamos dar uma olhadinha. Vou fechar isso. Vou editar novamente. Está vindo como 0 novamente. Será que eu configurei alguma coisa? Open motor -1 -1. Eu estou dentro da pasta web. Só verificando se eu estou... Tá, só um minutinho, pessoal.
Bom, pessoal, por algum motivo aqui ele não está abrindo. Estou tentando verificar aqui o que é. A configuração está certa. Então aqui no final estou passando o A, que é o nome do meu arquivo, mas por algum motivo ele não está achando, né, esse arquivo. Então vou fazer o seguinte, eu vou continuar o webinar e aí depois se sobrar algum tempo eu volto para cá, né? Mas aí depois vocês podem entrar em contato com o suporte para ver como é que funciona direitinho essa opção. Eu testei antes do webinar e estava funcionando. Não sei se pode ter acontecido agora, mas aí só para terminar de mostrar para vocês o resto, né? Mas aparentemente a configuração está certa. Então o arquivo tem que ser MNE dentro da pasta web, né? E aí você configura aqui dentro do comando para abrir esse MNE. Só que ele não está lendo esse arquivo na hora que ele está abrindo a tela. Mas aí eu vou continuar aqui só para a gente não ficar preso nisso e poder ver tudo aí que a gente tem no webinar. Bom, então os cenários especiais são 3, né? Um que a gente pode configurar aí relacionado às propriedades das tags. Então elas são uma estrutura interna aí, né? E que elas mostram informações referentes à tag. Então no caso aqui a gente tem, por exemplo, mínimo, máximo, unidade, né? E o que a gente faz quando a gente tem essas propriedades aqui? A gente vai criar uma única propriedade, então a gente vai criar, por exemplo, myTag, e aí a gente associa, né, essas propriedades da tag, mínimo, máximo e unidade. E aí a gente não tem que configurar uma propriedade para cada. O Insoft já vai reconhecer isso, e a única coisa que você tem que fazer é o quê? Configurar o nome da sua tag. E aí, internamente, o Insoft já vai reconhecer que ele tem ali o mínimo, máximo e unidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha tela, de pop-up, vamos supor que eu quero mostrar o timestamp. Então, aqui, o timestamp. Na verdade, eu vou colocar só o timestamp mesmo. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui a minha propriedade, motor, A, que é o nome da propriedade que eu tenho, só que eu quero mostrar o timestamp. Então, o que eu faço? Para acessar a propriedade de timestamp, a propriedade, né, de uma tag, tem que colocar o traço e o sinal de maior que, né, que é como se fosse uma seta para a direita. E aí eu coloco aqui, ó, timestamp, dou um OK. Então, ele vai me mostrar ali o timestamp dessa tag. Então, aqui eu tenho o timestamp dessa tag A, da tag B, né, e da tag C. Então, esse timestamp é o que? É o tempo, né, de mudança do valor, né, a última mudança que teve no valor. Então, aqui eu fiz o que? Eu configurei a mesma propriedade de motor e configurei a propriedade da tag de timestamp. E ele automaticamente, né, relacionou a tag de motor A, B e C. Então, se vocês observarem, né, a única configuração que eu fiz foi colocar lá timestamp, e a tag, a configuração de tag, eu passei a mesma tag, né, eu nem modifiquei o comando para abrir essa propriedade aí. Então aqui isso é relacionado às propriedades da tag. Eu tenho relacionados ao membro de uma classe, né, então no Insoft a gente pode fazer o quê? A gente pode criar uma classe e configurar membros, né? E a gente pode configurar diferentes tags para uma mesma classe. Então, se essas tags pertencerem à mesma classe, o que eu faço? Eu crio uma única propriedade com o nome da tag e aí depois eu coloco membro X, Y, Z. E aí na hora de eu passar, né, a minha tag, eu não preciso passar com o membro X, Y, Z. Eu passo só o nome da tag e o Insoft já reconhece qual membro que ele deve associar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma outra pop-up aqui.
e uma classe para a gente poder ver isso daí. Então, primeiro eu vou criar uma classe chamada PID. E aí, dentro dessa classe, vamos supor que eu tenho o setPoint, PV aqui, o output. E aí eu tenho duas tags aqui, que é o PID-A e o PID-B. E ambas pertencem aí à tag de PID. Então eu tenho PID-A.setPoint, PV output, e a mesma coisa para o B. Vou fazer o que? Vou criar uma nova tela, uma nova pop-up, 300 por 300, pop-up, fina, essa vai ser a minha de PID. E aí eu vou salvar ela aqui como PID. E vou mostrar aqui as informações, então, de setPoint. E aí eu faço o que? No texto com link de dados, eu vou criar aqui uma propriedade chamada tag, ou PID mesmo, 2 pontos, e o valor padrão. E aí, nesse caso, eu tenho que configurar o valor padrão para poder associar qual membro que eu vou querer. Então, eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui a minha tag PID-A, ponto, e o membro que eu quero. Então, no caso aqui, o setPoint. Copiar esse objeto de texto. E aí eu vou mostrar aqui, ó, o PV e, no final, o output. E aí eu vou habilitar a entrada aqui para eu poder alterar esses valores durante runtime. E para esses daqui, né? Então esse daqui é o meu PV e esse é o meu output. Então vou estar mostrando 3 informações aí de membros, né? Então vou salvar aqui como PID. E aí lá na minha tela principal eu vou fazer o quê? Vou copiar aqui o botão para abrir essa pop-up aí. Só deixa eu configurar ela aqui para abrir no centro. Beleza. E aí então essa pop-up de PID, eu vou fazer o que no comando? Então aqui eu vou abrir a pop-up, né? PID. E a lista de mnemônicos eu vou fazer o que? Eu vou passar uma única tag, que é a minha PID-A. E para a minha PID-B, vou fazer o que? Eu vou passar a minha tag de PID-B. Então o Indusoft automaticamente vai reconhecer os membros daquela pop-up. Então aqui, ao invés de eu ter que criar uma propriedade para SP, criar uma propriedade para o DV e uma para o output, eu faço o quê? Eu crio uma única propriedade, ponho a minha tag .membro. E aí esse membro ele vai ficar configurado ali e o Indusoft já reconhece isso automático. Então eu vou vir aqui, ó, configurar o meu PID-A. Então vamos supor que eu tenho aqui 10, 10 e 10. E vou fechar. E para o meu PID-B, vamos supor que eu tenho 20, 20, 20. Então, eu posso ter diferentes valores. Ah, e se eu quiser abrir ao mesmo tempo, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Esqueci, né? Mas na verdade aqui é o ID1 e aqui o ID2. Para eu poder abrir essas telas simultaneamente, né? Então, aqui, ó, o meu PID-A, se a gente observar, e o PID-B, né? Então, eu posso abrir a mesma pop-up e aí cada um vai ter ali, né, um valor também diferente. E aí, ao invés da gente ter que passar uma lista enorme com todos os membros, a gente faz o quê? Configura uma única propriedade, põe a tag padrão e o membro que a gente quer. E na hora da gente mandar abrir a tela, ao invés de passar toda a lista, a gente passa só o nome da tag que o Indusoft relaciona automaticamente ali com os membros. Beleza?
E o último cenário que a gente tem aí é o de vetor. Então, parecido, né, com o que a gente está vendo agora, a gente configura ali, né, os arrays, então array 1, 2 e 3, e etc. E aí, ao invés da gente ter que criar uma propriedade para cada vetor, a gente só cria uma única propriedade e depois a gente só tem que passar a tag que a gente quer. Então, vou vir aqui, vou criar uma tag do tipo vetor. Então, minha array A, array B, por exemplo. Então, elas têm aí 10 vetores, por exemplo. 3 vetores, né? E aí eu vou criar uma pop-up para elas. Aqui 300 por 300. Pop-up. Fina. Array. E aí, nesse caso, vou pôr, por exemplo, uma caixa de texto aqui, ó. E aí eu vou criar uma propriedade. Então, o array, dois pontos. Então, array A1, dois e 3. Vou salvar essa tela como array. E aí na minha tela principal, tem que colocar aqui um comando para abrir. Então esse vai ser o array A. Ele vai abrir a minha tela de array. E aí aqui eu faço o quê? Array, dois pontos, e o nome da minha tag, array A. Então array foi o nome da propriedade que eu criei, né? Então, se a gente observar aqui, ó, criei a propriedade array e a minha tag array A1, 2 e 3. Então aqui eu vou passar simplesmente o nome. Eu não preciso passar todos os arrays e criar propriedades aí para os arrays, né? Cria uma única propriedade e o InSoft já relaciona automático. Então aqui, deixa eu configurar ela para abrir no centro, né? Então aqui o meu array A, então vamos supor lá que ele tem 100, 100 e 100, e para o array B, né, 200, 200 e 200. Então, assim como os membros, né, a gente configura uma única propriedade, e aí a gente põe o nome da tag e o array que a gente quer, e depois, na hora da gente abrir essa tela, a gente só... Isso funciona para símbolos também, não só para telas. Ao invés da gente ter que configurar uma propriedade para cada array, a gente configura uma e só passa o nome da nossa variável. Beleza? Bom, então agora a gente tem a seção de perguntas e respostas. Então, se vocês têm alguma dúvida, ou se alguém já tem alguma dúvida, eu vou dar uma olhada. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aí para mim. A parte ali de abrir com um arquivo de texto, né, eu vou ficar devendo mesmo para vocês. Eu não sei se agora eu estou fazendo alguma configuração errada, mas eu tinha testado antes, tinha funcionado. Às vezes é algum detalhe que eu estou deixando passar e não estou conseguindo abrir aqui. Mas se vocês quiserem depois dar uma olhada nessa opção, a gente tem o webinar em inglês, e aí lá ele conseguiu fazer. Então dá uma olhadinha. E também se quiserem entrar em contato com o suporte, eu vou passar o número, eles também podem guiar vocês aí para fazer isso aí com o arquivo, né?
Beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar aí no chat ou no QA. Vamos ver. Colocar no... Não. Aqui me deram uma dica, né, de se eu não tinha que cocolocar a cerquilha antes do nome do arquivo, né? Mas se a gente olhar no help, né, ele está exatamente assim, ó, mnemonic. Eu vou até copiar essa função. Vamos ver. Vou copiar aqui. Só que aí eu vou abrir a motor, né? E o meu arquivo é o A. Agora ele abriu. Por algum motivo, acho que é algum parâmetro que eu configurei errado e ele não estava salvando. Né? Então aqui, pessoal, eu copiei a função aqui, ó, do help, eu dei um Ctrl C e configurei aqui dentro, ó. E aí eu consegui abrir. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu passar para o B e para o C. É que aparentemente a configuração é a mesma, né? Mas quando eu configurei direto do help deu certo. Então, vamos ver aqui se eu consigo. Então aqui o pop. Não, na verdade ele só trouxe o timestamp, né? É que ele continua mexendo do A. Então copiei direto, não sei o que está acontecendo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui, fechar o sort, abrir novamente. Vamos ver se... então infelizmente eu não sei o que está acontecendo. Está configurado conforme slide, mas ele não está abrindo aqui. Mas aí depois vocês podem procurar aí o suporte, né, que eles vão orientar vocês aí como configurar direitinho. Beleza? Então aqui deixa eu ver. Existe a possibilidade de disponibilizar o slide. O slide ele vai estar disponível junto com o vídeo. Então, assim que ele tiver o vídeo, né, a gente colocar, ele vai ter o slide, vocês vão poder baixar também. Aqui me deram uma sugestão de webinar. Beleza, eu vou passar aqui para o pessoal de integração de tags, né? Então, fiquem sempre atentos, porque a gente sempre tem vários webinários aí, um por mês. Então, às vezes pode ser que esse assunto já tenha sido falado no ano passado, ou a gente vai falar futuramente. E acho que acredito que seja só isso. E acho que essas são todas as dúvidas que eu estou vendo aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente já excedeu aí o tempo. Eu só queria passar aqui para vocês como entrar em contato com o Indusoft. Então aqui a gente tem o suporte@indusoft.com, que é o e-mail aí vocês podem entrar em contato com o suporte, né? Ele é em inglês mesmo, o e-mail, então suporte@indusoft.com, mas você pode mandar a sua pergunta em português mesmo, que a gente tem o suporte em português. Ou se você quiser entrar em contato por telefone, a gente tem o 11 3293 9139, e aí você vai poder entrar em contato aí com o pessoal do suporte. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos, espero que tenham achado o vídeo informativo e tenham um bom dia.